Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Joia, Diálogos da Joalheria. Eu sou o Marcelo Novaes. Olá, e eu sou a Kemi Soy. Estamos em dezembro e chegamos ao final do ano e celebramos 18 episódios deste primeiro ano do nosso programa. Para isso, fizemos com muito carinho 2 episódios dos melhores momentos. Espero que gostem e aproveitem para assistir as reprises dos episódios completos que mais gostarem. Ao longo de um ano desafiador, gravamos 18 episódios onde registramos as trajetórias, desafios, conquistas e perspectivas de escritores, gemólogos, artistas, artesãos, designers e joalheiros que tecem a história da joalheria brasileira e a quem agradecemos pela confiança e o apoio. Aproveitamos para lembrar a importância da nossa equipe de edição, que foi capaz de construir o dinamismo de conteúdos que, além do registro documental em audiovisual, é material de comunicação para promover, desmistificar e aproximar a joalheria do seu público final. Se você gosta do universo da joalheria, aproveite para curtir e se inscrever no nosso canal do YouTube para receber as nossas notificações de novos episódios. Então, Marcelo, me conte. O que continua a te encantar no setor joalheiro? É esse alinhamento equilibrado entre técnica e emoção. Às vezes a vida é tão desafiadora e você tem uma peça, você olha para ela, você lembra de alguém, lembra de uma situação e você consegue levantar, se autoafirmar, dizer para você que você é importante e que aquilo ali vai passar. As pessoas se atraem pelo belo, né? Então tem coisas que a gente capta e de repente na arte ela aparece. A gente aprendeu que joia vem daquela tradição do ouro, do diamante, das pedras, até mesmo da prata. E só que o mundo mudou, muitas coisas evoluíram, conceitos mudaram. Quando você pergunta o que é o luxo sem ligação com a joia, muitas pessoas hoje falam que o luxo é o tempo. Eu sempre fui um curioso pelo ser humano, pela relação entre as pessoas. E anos depois, já na faculdade, eu falava 4 línguas, sempre gostei de línguas estrangeiras, e eu tive a sorte de entrar numa grande empresa do ramo da joalheria, que foi a H. Stern. E quando eu comecei a trabalhar em venda de joias, eu fui apresentado a um universo de pessoas incríveis, que eram os clientes, com quem eu aprendi bastante. E eu tive relacionamentos incríveis e através da joalheria. As pessoas que conhecem o meu trabalho sempre falam que elas sentem que tem um quê ali da Ásia. A minha marca, a Soy Show Design, ela nasceu em 2010. Eu já vim trabalhando em alguns nichos, né? O on demand, ou seja, o cliente ele possui uma demanda específica e aí eu crio do zero, e o outro que é a Soy Show Collection, que são peças da minha própria coleção. O cliente ele pode adquirir essas peças pronta entrega. O artesanato é um luxo pelo seu acabamento, pelas suas referências culturais, por não deixar morrer a cultura de um povo que às vezes não tem nem cultura de escrita, mas que são referências que passam de pai para filho. O novo homem, ele se transformou, né? Ele quer saber sobre cores, ele quer se vestir bem, ele quer ter uma atuação forte na sociedade, na própria família, na educação dos filhos, e por que não saber que joia também tem esse papel importante na hora da identificação de um ser humano. A minha visão sobre a joalheria é que as pessoas elas vão consumir cada vez mais joias contemporâneas, elas vão valorizar mais a reciclagem dessas joias antigas e novos materiais também vão surgir para substituir o material que a gente utiliza hoje, que não são renováveis, né? Eu acredito sinceramente que a joalheria do futuro é a joalheria como uma plataforma de transformação do mundo, que toquem questões sociais, trocar a joia rara pela joia humana. A joalheria é frequentemente associada a metais e gemas preciosas, mas nem sempre foi assim. Na pré-história, cerca de 6.000 anos antes de Cristo, o homem já sentia a necessidade de se adornar. Os primeiros adornos eram feitos de conchas, pedras, sementes, ossos, dentes de animais, com lapidações rústicas.
Elegância temporal do estilo Art Deco. As tensões políticas, os efeitos do pós-Primeira Guerra Mundial e uma percepção de decadência influenciaram o movimento por formas mais simples combinadas com o avanço de técnicas industriais na fabricação da alta joalheria. O cubismo e o Bauhaus tiveram grande influência nesta época do estilo joalheiro. Formas geométricas e elegantes apresentavam criações com materiais inovadores, como o uso do aço, do plástico e do alumínio. O ofício técnico se torna tão valorizado quanto os próprios materiais utilizados na joalheria. A contracultura, os questionamentos sociopolíticos, o avanço de tecnologias e novos materiais foram fatores relevantes para a origem da joia contemporânea nos anos 60. Mais importante do que o material em si, o conceito da joia como arte usável reflete questões que transcendem a raridade do material e dialogam com a expressão artística do criador autoral. Em 2018, você publicou o livro Joalheria no Brasil, História, Mercado e Ofício. Gostaria de saber qual foi o propósito dessa sua obra. Foi registrar a história da nossa joalheria, né? Como eu vi o trabalho do meu pai sendo importante, não é só o trabalho dele, era o trabalho de todos os joalheiros são importantes, né? A joalheria é uma arte tão linda quanto qualquer outra, como a pintura, como a escultura, como qualquer outra. E o que estava acontecendo é que a gente não tinha material nenhum, não tinha publicação. A gente tinha uma história que estava acontecendo. A joalheria atual, ela é muito recente. Ela se desenvolveu com pessoas, com empresas, com personalidades, com situações que são muito recentes. Isso não estava sendo registrado. As pessoas estavam morrendo, a gente estava perdendo essa história. Então, eu resolvi fazer um projeto para resgatar essa história, registrar essa história e difundir ela no Brasil, porque a gente precisa saber da nossa história. Qualquer área que você atue, você precisa saber da sua história, da história daquilo que você faz, daquilo que você pratica. A gente teve o desenvolvimento das cidades, né? O desenvolvimento econômico e as imigrações, né? Então, teve períodos fortes de imigração no começo do século, depois na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, e aí vieram muitas pessoas de fora, de locais diferentes, que eram ourives, que eram joalheiros, que eram lapidários, diamantários, enfim, e chegaram aqui e trouxeram seus ofícios, suas artes e começaram seus negócios, e essa é a raiz da nossa joalheria. Aquilo que a gente tem hoje começa a se desenvolver disso. É uma joalheria que é de pai para filho, né? Você não tinha escola, uma coisa familiar. Hoje a gente tem um outro universo, uma outra situação. As pessoas têm acesso, né? Tem um pouco mais de acesso à joalheria. Existem escolas que antes não existiam, né? E existe informação passando, existem grupos, quer dizer, o mundo mudou. Como a Soide bem disse, uma gama extensa de gemas, mas são as esmeraldas, as turmalinas, especialmente a turmalina paraíba, existem as alexandritas, as águas marinhas, nós temos as melhores águas marinhas do mundo, essas são entre as que nós temos uma grande produção. O
Por quê? Por um gosto já internacional, por marketing, e mesmo pela beleza, pela cor, e por tudo que uma gema, ela tem, está implícito. Além do encantamento, ela tem histórias, né? Desde a época do Egito Antigo, 4.000 anos antes de Cristo, já se encontrava nas tumbas adornos com gemas, e entre elas esmeraldas, etc. Então, essas são as mais valiosas, também por conta da raridade, né? No caso da turmalina paraíba, grande raridade. Também esqueci de falar, e é muito bem lembrado, da topázio imperial, que o Brasil é o único produtor de topázio imperial no mundo, mas, infelizmente, a mina encontra-se exaurida, né? Talvez ainda haja, mas depende de tecnologia para explorar. Com certeza, você pode partir da gema para fazer o desenho ou desenhar para a gema. Já que você está falando sobre criatividade, gemas, gostaria que a gente voltasse um pouquinho também e falasse sobre as gemas naturais com as suas inclusões, né, que são comercialmente chamadas de cristalizações, mas que muito tempo a joalheria tradicional ignorava um pouquinho elas, né? Então, eu gostaria da sua opinião, na sua visão, do que você acha da utilização dessas pedras, às vezes em forma bruta também. Acho extremamente interessante, né? Porque, por exemplo, água marinha, eu vou dar um exemplo assim, porque nós temos muita água marinha, né? Como a própria Soy disse. Água marinha era comercializada sem inclusões. Porque tem gemas que o mercado aceita que elas tenham inclusão, né? Coisas que a natureza fez, ou num processo de cravação, mas a água marinha não podia ter inclusão. Não podia ter inclusão nenhuma, porque não tinha valor, era descartado. Hoje não, pode ter inclusão sim. Por exemplo, eu estou usando uma safira, um slice de safira. O que é slice? É outra dica para o design. Ele não precisa ter a lapidação, gente, N tipo, N modelos você pode usar. Qualquer tipo, pode ser cabochon, pode ser, isso aqui é uma lasca, um slice é um pedaço, né? Um pedaço de gema que vira uma coisa linda. E no caso, o design pode aproveitar, sim, as inclusões naturais para favorece. Às vezes a gema, ela é por si só bonita por causa da inclusão dela. Conta pra gente como foi a sua trajetória pessoal, profissional, e como que os diamantes entraram na sua vida. Tudo bem, Marcela, Kemi, muito obrigada pelo convite, fiquei muito honrada com esse prestígio e essa oportunidade que vocês estão me dando de falar, para contar um pouco da minha história. Para responder a sua pergunta, os diamantes entraram na minha vida em 2003, quando eu comecei a trabalhar para De Beers. E eu tive muita sorte de logo começar a trabalhar com essa empresa, porque sendo principal agente no mercado dos diamantes, me deram uma oportunidade muito grande de conhecer a partir do bruto até o lapidado, no trabalho nas minas, e isso me deixou realmente, me conquistou, porque os encontros que eu fiz, sobretudo a oportunidade que eu tive de visitar as minas de forma regular, sempre indo para a África, me proporcionou encontros incríveis com pessoas apaixonadas pelo diamante, que sejam geólogos, garimpeiros, pessoas que fazem a seleção das pedras, expertos, lapidários, e realmente isso foi me conquistando, foi assim meu encontro. Nos dias de hoje, a frase que os diamantes são os melhores amigos de uma garota ainda é válido? E quais são as mudanças que você viu que ocorreram no mercado de diamantes desde então? Sim, eu acho que é válido, porque as mulheres adoram uma joia de diamante. As mulheres, eu nunca ouvi falar de uma mulher que diga, ai não, eu já tenho joia demais, eu não quero mais nenhuma. Então, as mulheres continuam sendo fãs de joias e de diamantes. Eu acho que a maior mudança no mercado é que hoje as mulheres não esperam mais o diamante ser presenteado, eles não esperam mais o anel de noivado, elas podem comprar
né, tomar a decisão de comprar uma joia de diamante. Esse é um novo aspecto, digamos, da comercialização, da distribuição dos diamantes. Hoje, quem está vendendo diamante fala diretamente para as mulheres, antes falava para os homens. Então, isso eu acho que é um avanço, e por outro lado também é uma certa democratização, através de, hoje, lojas mais abordáveis, a distribuição mudou. Na Europa, nos Estados Unidos, você tem grandes centros de distribuição, não é? Quase que supermercados, enfim, que tem a própria linha de diamantes. Então, existe uma democratização muito grande, uma vontade de falar com as pessoas que antigamente não podiam nem imaginar comprar um diamante. Então, isso eu acho que são, assim, grandes mudanças. Na Ásia também, né, porque o maior mercado mundial é a Ásia. Segundo o site G1, o faturamento online cresceu 47% no primeiro semestre de 2020, a maior alta em 20 anos. Provavelmente, o aumento da confiança do consumidor, a melhoria de gestão do negócio online e o lockdown, como consequência da pandemia, foram motivos evidentes para as compras online. Neste episódio, vamos contar com a presença de Luciana Peringer, CEO da Rupi, o primeiro marketplace exclusivamente de marcas de alta joalheria do Brasil. A gente está vendo um movimento que está começando a derrubar muitas barreiras que antes eram impostas, tanto por dentro desse mercado, às vezes até presos a algumas crenças limitantes de que as pessoas nunca comprariam joias pela internet, quanto do lado do consumidor, de estar também vencendo seus medos e, entre aspas, arriscando fazer as suas primeiras compras online de joias. Então, assim, a gente tem, sem dúvida nenhuma, um crescimento muito relevante da venda de joias online, tanto fora do Brasil quanto em ambiente doméstico. E você nos questionou de números. Esses números, eles ainda não são tão abertos, tão divulgados, afinal de contas, eu acho que é o primeiro ano que o mercado realmente começou a contabilizar e a olhar para esses índices foi 2020, mas, por exemplo, só entre 2017 e 2018, antes de pandemia, antes de tudo isso acontecer, a venda de joias online já tinha crescido 14%. E pegando números, por exemplo, abertos aqui do Brasil, e a Vivara é um ótimo exemplo, afinal de contas é uma companhia que está na bolsa, a gente consegue acessar todas as informações. As vendas online, as vendas digitais da Vivara, que nisso incluem também vendas por WhatsApp, enfim, por outros canais, fecharam em 2020 respondendo por 22% das vendas da empresa. Em 2019 eram apenas 6%. E isso representou um crescimento de quase 400% das vendas online. Então, é muita coisa, né? Realmente, 2020 foi um ano que impactou o setor joalheiro frente ao universo digital de um modo muito forte, né? E eu acredito que se as empresas, de modo geral, já estivessem mais preparadas para isso, não houvesse essa resistência que sempre existiu, esse número teria sido muito maior. Mônica Carvalho, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite para participar do nosso Joia Diálogos da Joalheria, compartilhando com a gente toda essa sua expertise, a sua experiência, a sua vivência nas florestas e no artesanato. Muito obrigado, viu? Agradeço eu de poder fazer parte dessa empreitada tão interessante, que vai ser com certeza um sucesso. Tento, através do meu trabalho, levantar a bandeira da sustentabilidade junto com a bandeira do artesanato, que eu acho que é patrimônio cultural, acima de tudo, como dizia a Luísa Magalhães, é o resgate da cultura de um povo. Dessa forma, e aí eu acho que tem todo o trabalho da minha relação com os índios, de relatar esses fazeres tradicionais, de recolocá-los no mundo de hoje, né? São as tradições, é a ancestralidade, né? E é totalmente natural, gente. É uma coisa. A cor dele é natural, assim mesmo? Ou está tingido? É isso. Na verdade, não é tingido, eles fritam. É tão interessante, a tiririca, assim, elas vão para um mato distante, todas as mulheres, na boleia de um caminhão, e aí vão para lá de manhã cedinho, passam um dia coletando. Agora que eu comprei muitos, assim, foi uma quantidade enorme, é um acontecimento para ela.
E aí ela não é, ela tem um umbigo, né? Todas as sementes têm um umbiguinho. Nessa aldeia tem uma senhora que tem os cabelos brancos, eu não sei, a gente não sabe a idade, né? Porque quanto mais velho, menos a gente sabe a idade, que era mais antigo, não tinha relatos de registro, né? Com aqueles peitos, assim, que parece que está lá no pé, ela passa o dia CH, ela passa o dia inteiro, tem que mostrar. Elas pegam uma pedra e um arame de guarda-chuva, ela bota o arame nesse umbiguinho e pressiona contra a pedra, e aí faz o furo. E vai fazendo furo um a um para botar, para fazer esse colar. Existem muitas ideias do que uma joia contemporânea é de fato. Uma definição interessante foi feita pelo escritor e curador neozelandês Damian Skinner, que impactou bastante no pensamento sobre a joia contemporânea em todo o mundo. Segundo Damian, joalheria contemporânea é uma prática autorreflexiva, significando que ela está interessada em refletir nela mesma as condições nas quais ela acontece. Em geral, joalheiros contemporâneos trabalham sob uma relação crítica à história, da prática e consciente a um amplo campo da joalheria e do adorno. Naquela época eu trabalhava muito como arquiteta, então a joalheria veio vindo aos poucos. Até que quando foi, mais ou menos em 2017, eu fui fazer um curso de joalheria na Itália, em Firenze, na Alquimia, que é uma escola importante lá. Fui fazer um curso de verão, fui aprender umas técnicas, e quando eu voltei de lá, eu pensei, não, a criatividade está aqui, não está mais na arquitetura, e aqui é o meu caminho. Então eu me foquei, eu falei, já que é para ser, vai ser, né? Vou me focar e vou, assim, porque por ser arquiteta, eu tenho uma coisa tinha uma coisa geométrica muito, muito forte, muito presente. E eu percebi que minha mão não era geométrica, era uma mão muito, muito mais rústica, né, de um outro tipo de pegada. E foi na época que eu reconheci isso e me tranquilizei, porque até então era um embate, né. Foi trabalhada em prata. Qual é o nome? Essa aqui é aquela In Natura, tá? É a primeira série que eu fiz, que foi para a Roya Barcelona. Ela foi dando cria. E eu comecei essa série que chama Topografia, que pega bem essa volumetria. Eu não sei se vai dar para ver direito. Tá vendo? Além da organicidade da peça, eu ainda aplico essas microesferas de vidro que dão esse brilho, e continua com a mesma coisa, dessa busca de uma linguagem meio ancestral, né? Essa é uma joia em prata, onde eu vendo, e por ser em prata, né, as pessoas dão um valor, ela é diferente, mas ela é em prata. Isso no Brasil ainda é muito importante. Nós somos ainda uma sociedade bem formal em relação a materiais e o que você está oferecendo, né? Colecionador, né? A gente vai catando concha, pedrinha, acho que não tem um que não faça isso, né? Faz parte do nosso. E eu era fixada nos seixos que eu peguei na Bahia, e eu comecei, na verdade, a trabalhar o polymer clay por causa desses seixos. Eu fiz um molde para eles e comecei a fazer uns broches que são o formato dos seixos, e eles são magnéticos. Ai, que bacana. Então, na verdade, eu fiz milhões deles. Você pode se encher. Ai, que máximo. Eles são componíveis, ou seja, são componíveis. Sim, você pode fazer muita brincadeira com eles, e isso é um pouco da procura da própria mitologia, eu acho, que são os seixos, as conchas, toda essa série das crateras que eu mostrei na prata, elas foram todas moldadas em cera em cima de conchas. Então, elas têm toda tá vendo? Textura, né? Textura que veio de concha. Então, conchas e pedras, né?
que nem o homem da caverna, eu também sou. Nós temos uma linguagem muito forte na questão do desenvolvimento do design para alianças. A gente trabalha com alianças em ouro, 18 quilates, com modelos mais sofisticados, com diamantes. São joias desenvolvidas através da tecnologia 3D e a nossa ideia é proporcionar uma experiência positiva para quem está pronto para fazer uma compra online. Nós temos alianças mais sofisticadas, tem um modelo de alianças que é a aliança Elite, ela tem um design exclusivo da Casa São Paulo, ela é toda abaulada por fora, anatômica por dentro, tem 32 pontos de diamantes cravejados ao redor, é uma joia com design aparentemente mais clássico, que não perde a sofisticação dos diamantes para mulheres que gostam de se sentir mais bonitas, mais especiais, uma joia incrível para o pedido de casamento. Essa aliança é uma das alianças mais desejadas pelos clientes da Casa São Paulo Joias. Tivemos, assim, um desejo do consumidor de fazer o pedido de noivado, mesmo que não seja uma tradição. Mas os anéis, a gente começou a desenvolver uma linha de anéis de noivado, vários tipos de estilo, para quem tinha um orçamento mais definido, para quem queria surpreender a amada, ou para quem queria, assim, para quem desejasse comprar uma joia mais especial, com mais diamantes, pedras preciosas. Então, nós começamos também a desenvolver essa linha para especial para o pedido de noivado, mas começamos com essa linha de aliança. É uma marca muito nova nesse ramo de alianças e que deu muito certo. A partir do momento que eu comecei a dar um passo para trás e falar, vamos trabalhar com aliança, a Volk começou a rodar, começou a girar e começou a crescer. E uma das estratégias principais da Volk para as alianças, para começar a crescer, foi justamente começar com o básico. Fazer alianças básicas com proporções que envolvem um pouco do processo industrial, do design, não simplesmente fazer uma aliança básica, mas uma aliança com proporção e com fundamento, né, com base, né, não é qualquer aliança que eu estou fazendo. E isso deu muito certo, porque agora eu começo a trabalhar as alianças básicas e aos poucos eu vou introduzindo alianças com características de design mais únicas. Por quê? Aí eu vou acostumando meus clientes e vou transformando essas peças em peças de desejo, para justamente estimular não só a compra dessa peça, mas como a compra das outras peças, né? Então, isso é muito importante. Então, a Volk, ela nasceu como design, foi para alianças e agora a gente está trabalhando novamente para introduzir o design de uma forma que realmente transforme a Volk numa marca realmente única na questão de alianças, que é o ouro branco, que a gente não faz com ródio, né? Uhum. O ouro branco com o ouro rosé. É uma peça que também está saindo muito, que é a do ouro só. Ela é 100% em ouro. E eu gosto muito de trabalhar o ouro branco, como ele é mesmo. Que é um tom incrível, uma cor, assim, fantástica. Assim, e isso é uma coisa bem interessante. As pessoas estão aceitando esse tipo de ouro. E quando eu explico para ela o que é o ouro branco, aí acabam se apaixonando. Porque realmente é uma cor, assim, é chique, é elegante. O ouro branco, ele é um tom quase que champanhe, né? Seria um tom mais... como se fosse o amarelo 18 quilates, só que um pouco mais baixo, um pouco mais claro, né? Então é uma cor bem única, assim. Eu praticamente gosto bastante. Muito obrigado por assistir ao nosso programa. Espero que tenham gostado deste compilado especial com os nossos melhores momentos. Caso tenha perdido algum episódio, você pode sempre assistir pelo canal do YouTube. Aproveitem para nos seguir nas redes sociais e se manter atualizado no universo da joalheria brasileira. Desejamos a todos boas festas, com muita saúde, paz e alegrias. Até a semana que vem.